Olá, meu nome é Pedro, sou estudante de Engenharia da Computação e este vídeo faz parte de um trabalho em grupo da disciplina de Sistemas Operacionais. Neste tutorial, vamos mostrar como instalar e utilizar o sistema operacional Minix, explicando desde a preparação até os comandos básicos. Inicialmente, você já parou para pensar em como um sistema operacional é construído? Bom, nós também pensamos um pouco sobre isso e decidimos criar um tutorial para as pessoas que ainda não descobriram a resposta disso. Hoje, vamos mergulhar no Minix, um sistema operacional Unix-like, criado em 1987 pelo professor Andrew Tanenbaum. Ele foi baseado em microkernel e foi desenvolvido com um foco educacional. O Minix teve grande importância histórica, pois inspirou o Linus Torvalds, que nada mais nada menos que é o criador do Linux. Por isso, o Minix, além de servir como material de estudo, também é uma ótima ferramenta para quem deseja aprender como funciona um sistema operacional, para entender como ele é construído, como ele é feito e como ele é de fato ali, como nasce um sistema operacional. Então, eu espero que nesse tutorial você consiga aprender passo a passo a instalação do Minix, utilizando uma máquina virtual e um ambiente de conexão para executar alguns comandos de utilização e mostraremos também alguns comandos básicos para você ter certeza de que pegou de fato tudo bonitinho, né? Então vamos lá. Mas antes da gente começar, precisamos de alguns arquivos e programas que vão ser a base de todo o nosso trabalho. Já deixo adiantado que todos os links que eu citar estarão na descrição do vídeo, para que você possa baixar e acompanhar junto comigo. Esses programas, no total, eles vão ser 3 programas que a gente vai precisar instalar. A imagem ISO do Minix, a VirtualBox e o PUT. Falando um pouquinho mais de cada um, vamos falar primeiro da imagem do Minix. Esse arquivo ele é denominado ISO e ele funciona como um disco de instalação virtual do sistema. Tenta pensar como um CD de instalação, nada mais nada menos. Em algum momento você já deve ter instalado algum programa na sua máquina, no seu PC. E ele sempre baixa primeiro aquele instalador. Aquele instalador vai atuar como a ISO do nosso sistema, ou a ISO do nosso sistema vai atuar como aquele instalador. Só que essa ISO ela é uma instalação virtual. Ela não é de fato um instalador na máquina do seu computador. Tipo, o seu PC não vai ter essa ISO instalada, porque nós não vamos instalar diretamente na nossa máquina. Que nós vamos instalar na VirtualBox, que seria o nosso segundo programa de instalação. Essa VirtualBox ela cria uma máquina virtual dentro do seu computador, como se fosse um segundo PC rodando ao mesmo tempo. Então, em vez de você ocupar um espaço do HD da sua máquina, com risco de corromper alguma coisa, instalando o sistema operacional de forma apressada, de forma errônea, nós vamos trabalhar tudo isso dentro de uma VirtualBox, que é praticamente o nosso segundo PC. E vai ser nessa VirtualBox que nós vamos instalar o Minix. Por último, mas não menos importante, nós vamos usar o PUT. O PUT ele é um cliente SSH. O que isso indica? O que isso diz? Isso diz que ele permite acessar o Minix pela rede de uma forma prática e segura diretamente no terminal. É como se nós fôssemos acessar esse Minix que nós vamos instalar na VirtualBox para poder executar de uma forma quase que remota, vamos colocar assim, basicamente uma virtualização, onde a gente vai poder acessar essa máquina que nós vamos ter no nosso PC de qualquer lugar com a virtualização dela ligada. Então, vamos colocar a mão na massa, Como eu disse anteriormente, todos os programas que nós vamos instalar vão estar na descrição do vídeo. Vamos instalar primeiramente a VirtualBox. Lembrando, o link está na descrição, mas esse aqui é o link. A VirtualBox que nós vamos utilizar vai ser essa 7.2.
Ela é a mais atualizada, tem uma responsabilidade melhor, mas valendo ressaltar que, como todas as versões ainda estão disponíveis, existem casos e casos de que elas precisam ser na versão exata. Então, se você estiver fazendo um projeto ou estiver procurando uma versão específica, o tutorial ainda se aplica. Só que você aqui, no caso, você só teria que escolher a máquina virtual que mais se aplica à sua demanda, né, à sua necessidade. No meu caso aqui, eu vou utilizar a 7.2 para esse tutorial. Clicando aqui no link, ele vai abrir essa outra página aqui, na qual você vai poder escolher qual desses sistemas operacionais já está na sua máquina, porque ele vai gerar um instalador que converse com a sua máquina, né? Nesse caso aqui, eu estou usando o Windows, então para mim eu vou usar o Windows Hosts, que ele basicamente vai pegar minha VirtualBox rodável no Windows. Eu não vou instalar aqui porque todos esses programas já estão instalados na minha máquina. Isso pode gerar um conflito. Então já fica de aviso. Se você já instalou uma versão anterior e está querendo atualizar, ou você já usava o Minix antes há muito tempo, numa versão antiga, e esqueceu como faz, você primeiramente vai precisar desinstalar a sua versão do VirtualBox. Perdão, eu falei Minix. Você vai precisar desinstalar a sua versão anterior do VirtualBox e instalar a versão atual. Como eu já instalei, para adiantar um pouco o processo, não vai entrar em conflito com a versão que eu já tenho instalada. Por mais que seja a mesma, vai gerar um conflito na hora de instalar a máquina. Então vocês vão clicar aqui, no caso dos usuários de Windows, vocês vão clicar aqui no Windows Host e ele vai começar a instalar o programa. Ele vai começar a baixar aqui o instalador de forma praticamente automática. Quando esse arquivo terminar de baixar, vocês executam e ele vai ser como qualquer executável do Windows. Você vai abrir, ele vai abrir uma mensagenzinha do prompt, vocês vão lendo para personalizar a experiência de acordo com o que vocês precisam, para não ficar aquela coisa travada de vá falando sim até o final. Não, às vezes essas instaladoras é sempre bom você ler. Se não entender, no que você não entender muito bem, você concorda ou então procura entender um pouco mais atrás, né? Mas, de toda forma, é só você instalar e executar o programa do instalador que ele vai baixar na sua máquina VirtualBox, que vai ser o nosso mini PC. Voltando um pouco, né? Nós temos a máquina. Baixando a VirtualBox, nós vamos ter a máquina onde nós vamos executar no nosso sistema operacional, onde nós vamos instalar o nosso sistema operacional. Mas não dá para instalar o sistema operacional sem o sistema operacional. Então, na descrição, nós temos o link desse site aqui, que é o download do Minix 3. Que ele é um mix mais bem prototipado, do qual nós vamos utilizar de fato, né, para poder fazer funcionar. Ele abre todas essas versões. Assim como a VirtualBox, cada Minix desse corresponde a uma versão específica, para um conceito específico, uma versão específica e afins. A que vai ser utilizada nesse tutorial vai ser essa aqui, ó, Minix R3.4.0RC6 e o resto do documento da ISO. Quando vocês clicarem aqui, ele vai instalar de imediato um arquivo zipado da ISO, que é o que eu expliquei anteriormente, que vai ser o nosso instalador do sistema operacional, certo? Caso na máquina de vocês não consiga acessar, não consiga descompactar ou não consiga baixar essa ISO, ou você acha muito complicado trabalhar com arquivo zipado, para não fugir muito do escopo, nós também vamos disponibilizar na descrição um drive que vai conter aqui já a imagem ISO naturalmente aqui, que nesse caso vocês veriam aqui e baixariam essa versão na máquina de vocês. Ao baixar essa ISO, o que é recomendável, mas como uma boa prática, não como uma necessidade, é você criar uma pasta no local que for melhor para você e colocar essa ISO lá dentro, seja o arquivo zipado ou seja o disco ISO de forma completa. Nesse caso aqui, eu criei na minha área de trabalho e aqui dentro vai ter a minha pasta com o Minix. Eu coloquei as duas versões para vocês verem que tá tudo aqui, tá vendo? Tanto aqui a imagem ISO do Drive e aqui é diretamente do site. Indo para o nosso terceiro programa, nós temos o PuTTY. O PuTTY, como eu falei anteriormente, né, ele vai ser a nossa forma de linkar com a máquina virtualizada.
vai ser o nosso meio de acessar a máquina, mas a gente não vai iniciar com ele. Esse programa a gente vai trabalhar ele mais no final, quando a gente for para testar o Minix, para ver se todo o sistema operacional está de fato funcionando, tudo da melhor forma possível, ok? Voltando aqui, o programa Minix que eu vou usar vai ser esse MSI de 64 bits x86. Ao clicar aqui, ele vai começar a instalar instantaneamente o PUT. Não tem qualquer outro problema, né? Tudo aqui, ó, ele vai estar aqui, tá vendo? Nós temos aqui um installer. Esses outros comandos são para outros projetos, outros tipos de situação que precisem de um outro tipo de SSH, de outro tipo de formato. Então, para não ficar muito avoado, né, o que eu vou usar, lembrando que é para o sistema operacional Windows, é esse aqui, que é o PUT em 64 bits x86, que ele é a versão installer dele. Da mesma forma como a VirtualBox, ele vai gerar um instalador, do qual você vai executar e seguir o passo a passo da instalação. Quando você fizer todos esses 3 passos, você já vai estar com todas as ferramentas necessárias para fazer a sua máquina virtual. Nós temos aqui a Oracle VirtualBox, nós temos o PUT, que ele acabou fixado aqui na barra de tarefas, e nós temos aqui a pasta com o sistema operacional. Então, com todos esses programas prontos, vamos agora configurar a nossa máquina virtual de fato, né? Então, para isso, nós vamos abrir aqui a nossa Oracle VirtualBox. Ela abre nessa telinha aqui. Para mim, ela já está com os 2 sistemas operacionais que eu trabalho. No seu caso seja a primeira vez, não vai ter qualquer arquivo aqui, mas ainda vai ter esses botõezinhos aqui em cima do mesmo formato. Inclusive, até mesmo independente da versão, esses botões aqui eles vão existir. Não tem escapatória, né? Então, vamos dar início, né? Essa aqui é a VirtualBox, onde nós temos aqui um novo, nós podemos abrir um sistema, nós podemos fazer uma configuração, nós podemos iniciar um arquivo, podemos trabalhar com extensões, com as mídias, com a rede, né, de como a rede funciona, podemos trabalhar na nuvem e também tem os recursos, né, mas nada disso vai ser utilizado. Para vocês, inicialmente, provavelmente vai abrir nessa página aqui, ó, que é de fato a página inicial. Vai abrir aqui com alguns tutoriais de como começar, da própria VirtualBox. Mas como a gente já tem uma noção do que nós vamos fazer, nós vamos aqui em criar um novo sistema operacional. Nós vamos aqui em novo. Ao clicar em novo, ele vai abrir toda essa telinha aqui para poder fazer toda a instalação necessária. Esse primeiro campo que está em vermelho, ele vai pedir o nome do servidor que a gente vai criar. No nosso caso, eu vou colocar de servidor teste, mas o nome fica a seu critério. Essa VM folder, ela só está falando onde que ele vai salvar esse arquivo, né? Onde ele vai de fato gerar toda essa questão da documentação. Aqui nós temos a ISO imagem, que essa ISO imagem aqui é o nosso sistema operacional que nós instalamos anteriormente. Do porquê que eu falei para a gente colocar numa pasta para facilitar como uma boa prática, porque nesse meu caso aqui já está aqui o caminho completo, mas no de vocês não vai estar. Então vocês vão vir aqui em outro e vocês vão procurar. Na minha área de trabalho eu tenho aqui o meu Minix, que foi o nome da pasta que eu coloquei, e vai estar aqui dentro o meu instalador. E aqui eu vou só abri-lo. Copiei todo o caminho, ele deu confere, tudo certinho. No OS, a gente pode deixar Other, que é assim, você não vai travar o seu sistema operacional a nenhum sistema de fato compilado, que você não vai ter qualquer problema. Do caso aqui, deixe em Other, porque o próprio sistema vai reconhecer qual é o sistema. Você não precisa mexer nessa questão aqui. Com isso aqui, mais nada disso aqui é necessário. Você colocou o nome e colocou a imagem ISO, define para a sua OS versão, para o sistema operacional da sua máquina, como um outro desconhecido, que ele não vai modificar, nem atrapalhar, nem definir nada do que já está aqui, certo? Então vamos para as demais configurações. Abrindo aqui, nós vamos ter as especificações de hardware
da memória, né? Do servidor, né? Do hardware. De memória base, é recomendável colocar 2 GB de RAM, né? Isso aqui é praticamente a nossa RAM. Vamos colocar aqui 2048, que equivale às nossas 2 GB de RAM de memória. E a CPU nós podemos manter em um só mesmo, que não vai ter problema nenhum aqui. Na especificação de tamanho do disco, nós vamos colocar aqui 10 GB. Né? Pode passar um pouquinho, não tem problema. Que esse 10 GB aqui ele vai ser muito bem aproveitado lá na frente, que ele vai ser todo o espaço, vai ser toda a memória que a nossa máquina virtual vai ter para trabalhar. Certo? Ao finalizar ao colocar todas essas definições e ao clicar em finalizar, o nosso servidor já apareceu ali. Sem mais nem menos, nosso servidor está aqui, naquela listinha. Nesse caso o seu provavelmente vai estar aqui em primeiro, ele vai estar aqui a listinha, onde ele vai ter todos esses detalhes, né? Caso a máquina de vocês seja muito... seja um pouco... o programa esteja um pouco pesado, ou você queira melhorar, aumentar o desempenho da sua máquina, você pode dar um cliquezinho nela aqui, vir em configurações e vai ter a configuração de vídeo, a sua memória de vídeo. Nessa memória de vídeo, coloca ela em 128, que isso aqui vai fazer com que o seu sistema fique bem mais fluido, né? Caso ele esteja travando muito, ok? Então, com todo esse processo aqui, nós já estamos com o nosso servidor praticamente criado. Agora nós vamos iniciá-lo, nós vamos criá-lo de fato, vamos configurar para que ele fique a nossa cara, para que ele de fato se pareça mais com um sistema operacional. Para isso, então, nós vamos inicializar aqui o nosso servidor. Com 2 cliques do mouse, você já começa o processo de inicializando. Nós estamos ligando a nossa virtual machine, né? Nós estamos ligando a nossa VM. Demora uns segundinhos e já ele abre aqui tudo bonitinho. Ele inicializa, né? Todo esse processo aqui, essa instalação do CD, é aquele sistema operacional que a gente baixou, é a nossa ISO. Ele está pegando todos os sistemas que estão dentro daquela ISO, estão descompactando, estão transformando e criando aqui, estão aqui, né, instalando todo o processo. Quando ele fizer tudo isso, ele vai pedir um login. Para o tutorial, nós vamos fazer por meio do usuário geral. Como vocês estão utilizando na própria máquina e é para fins educacionais, no nosso tutorial nós iremos utilizar o usuário root, que ele é o usuário supremo, né, do sistema operacional. Ele é aquele que tem total acesso a tudo e a todos. Ele é o root, ele é a base, né, ele é a raiz de todos os demais usuários, por assim dizer. Ele é como se fosse um administrador geral. Certo? Caso vocês gostem de ter aqui a tela um pouco mais limpa, né? Existe o comando clear, que ele deixa tudo bonitinho assim, como se fosse uma vertente de programação generalizada, né? Uma curiosidade daqui do nosso sistema operacional Minix e do VirtualBox é que o mouse ele não funciona para interagir diretamente com o código. Quando eu clico no código, ele me pergunta se eu quero capturar o mouse. Que caso você capture o mouse, o seu mouse vai parar de funcionar. Ele vai capturar de fato o mouse, ou seja, você vai mexer e o mouse vai estar capturado. Caso vocês tenham feito isso, é no control direito que vocês soltam o mouse de vocês, ok? Mas nesse caso aqui, só não coloque para capturar. Se caso tenha clicado sem querer, pode fechar aquela janela que não tem problema, tudo bem? Então vamos lá, agora vamos no processo de configurar a nossa máquina, né? Vamos para a parte de setup. Vamos configurar. Opa, fiz de novo. Nós vamos escrever o comando setup. Toda essa configuração que eu estou falando, todo esse desenvolvimento, todo esse desenrolar, né,
todos esses comandos que estão sendo utilizados, nós colocaremos na descrição, tudo bem? Provavelmente ou dentro do Drive ou diretamente na descrição. Ainda não foi completamente decidido, mas o processo vai ser esse. Todos esses comandos que a gente for fazendo, todo esse passo a passo, vai estar aí para vocês, disponibilizado para vocês terem essa noção, né? Para vocês, caso não tenham se perdido, eu tenha falado muito rápido. Quando vocês colocarem o setup, ele vai aparecer todos esses comandos. Vamos pressionar Enter para poder continuar. Aqui, nesse campo, ele vai perguntar qual que é o teclado que você está usando. No meu caso, eu vou utilizar o ABNT2. E, diferentemente do português, por assim dizer, o ABNT2, a nossa barra para a direita, ela vai ser a divisão do teclado numérico do computador, do teclado. Certo? Quando você tiver lá o comandozinho de divisão, vai ser a barra, de fato, que nós vamos utilizar. A barra que está no teclado, junto com o ponto de interrogação, ela não vai funcionar nesse formato de teclado. Então, caso vocês queiram pesquisar qual é o melhor formato para o teclado de vocês, aí fica a critério. No meu caso, eu vou usar o ABNT2, onde o único cenário que vai diferenciar das demais é que a minha barra para a direita ela fica no meu teclado numérico como símbolo da divisão. Tudo bem? Então, vamos lá, ABNT2. Daqui para frente, vocês vão apertando Enter até que ele pergunte se você quer de fato continuar ou não com a pergunta de sim ou não. Ó, toda vez que ele te fizer uma perguntinha para colocar o número, não precisa se preocupar com nada disso. Só vai apertando Enter. Ó, você aperta Enter 2 vezes, ele já te pergunta: você tem certeza que deseja continuar? Pressione Enter se sim ou digite não. Como no meu caso, eu vou escrever o sim, né, que eu quero continuar, e ele vai instalar. Depois que eu escrever o sim, é só continuar pressionando Enter, que ele vai perguntar, vai fazer configurações, e o Enter, nesse cenário aqui, ele está só inicializando e baixando tudo que ele faz no automático do sistema operacional. Tipo, para você não ter que se preocupar muito, ele vai no Enter, ele vai pegando no padrão, ele vai sempre acionando no padrão, né? Nesse caso aqui agora, ele está copiando todos os arquivos para a gente poder continuar. Aqui ele está instalando arquivo por arquivo do sistema operacional que a gente tinha falado anteriormente para, de fato, nascer um sistema operacional aqui, né? Quase terminando. Está extraindo o usuário, a pasta bin. É um processozinho um pouco lento, porque dentro daquele arquivo zipado que baixou na internet, ele tem vários arquivos de um sistema operacional dentro dele. Então vai ter a questão do usuário, vai ter a questão da bin, vai ter a questão do user, do game, do console, do obsoleto. Tudo que um sistema operacional tem é o que a gente está baixando agora. Se fosse para instalar um Windows, um Linux, tudo isso teria que passar por esse processo aqui de criação, de desenvolvimento, de instalação, por assim dizer, né? É um pouquinho demorado, mas ele vai continuar, né? Depois de todos os programas extraídos, né, ele vai aqui te perguntar qual é a interface ou qualquer coisa. E novamente, você só precisa apertar Enter para ele ir sempre nas configurações automáticas, tá vendo? Automaticamente usar o DCP IP? Sim. E sim. Pronto. Com isso, seu sistema operacional ele está literalmente instalado. Nesse caso aqui, ó, ele está pedindo para a gente reiniciá-lo, né, para dar um shutdown. Mas ao invés de só reiniciá-lo, nós vamos desligar. O comando para poder desligar é o Power Off. Digitando Power Off, a gente vai basicamente fechar o nosso sistema operacional, mas esse é um passo que precisa ser feito.
tudo bem? Ele vai aqui interpretar, entender o que está acontecendo, e ele falou, opa, tudo bem, vamos desligar. E nesse caso aqui, nossa máquina está desligada. Então, clicando aqui agora no nosso servidor teste, né, com o nome de vocês, nós vamos na configurações. Vamos vir aqui em armazenamento, né? Lembrando que sempre no modo expert. Então vocês vão vir aqui vão clicar no servidor de vocês sem ser ponto duplo, só um clique para ficar roxinho. Vocês vão vir em configurações e vão em armazenamento. Nesse caso, nós vamos remover agora o nosso instalador para ele não executar novamente. Então, com o botãozinho direito, remover o arquivo. Pode remover, não vai ter problema, tudo bem? Depois disso, ok. Com o nosso instalador removido, né, nós vamos iniciar novamente aqui a nossa máquina com 2 cliques. É aquele processo de que ela vai ligar a VM novamente e a gente vai poder acessá-lo. Todo esse processo ele é necessário para a gente poder ter toda essa condição. Por que a gente teve que remover o disco ISO? A interpretação seria que a gente está tirando o instalador do programa, porque se a gente iniciasse aqui o nosso servidor de novo, ele faria todo esse processo da instalação novamente, né? Ele ficaria sempre inicializando o instalador do nosso processo. Todas essas configurações aqui que ele está passando são todas as configurações que a gente fez. E no final ele pede login, no qual a gente vai manter no root. E aqui quando aparecer o Minix, nós já estamos logados na nossa conta. Novamente, vamos dar aqui um clear para nós ficarmos com um sistema mais limpo. Ok? Agora, nós vamos para... aqui, basicamente, nós já instalamos um sistema operacional. Se você quisesse encerrar aqui agora, já estaria com seu sistema operacional completamente funcional. Todos os comandos que você quisesse utilizar aqui dentro, funcionaria da mesma forma. Aqui você está com o sistema operacional completamente. Esses comandos que eu dei, lembrando, todos vão estar disponíveis lá na descrição. Tudo bem? Com uma descriçãozinha. Mas como o tutorial não acabou, ainda está faltando uma ferramenta que a gente viu lá no início, que no caso é o put. Aqui agora nós vamos instalar o put. Nós vamos configurar, na verdade, um SSH. Nosso SSH nós vamos conversar com o put, mas ele também poderia ser possivelmente conversado com o VS Code, mas precisaria de uma pesquisa e um detalhamento muito mais abrangente do que o nosso tutorial inicial permite. Então, nós iremos pelo caminho do put. Então, para isso, nós vamos instalar o nosso SSH. Para isso, né, como nas linguagens de programação, nós temos o pip, o node, o npm para fazer todas as nossas instalações, o Minix também tem, que no caso é o pkgin. Nós vamos dar um pkgin update para poder atualizar todos esses comandos do pkgin, né? Pegar tudo o que é necessário, pegar todos os sistemas, todas as informações necessárias. Aqui, finalizou 100%, não é um processo demorado. Toda essa questão demorada já foi. Agora nós vamos instalar o OpenSSH, que é basicamente a biblioteca que vai permitir o nosso servidor Minix conversar com o nosso put, que é por onde a gente vai tentar acessar. Tudo bem? Para isso, utilizando o mesmo instalador, nós vamos usar o pkgin install OpenSSH. Dando Enter, ele vai calcular. Está perguntando se você quer fazer toda essa questão. Você pode dar só o Enterzinho para ele poder instalar normal. Está aqui instalando todo o sistema e já foi. Tudo bem? Aqui agora nós já instalamos a biblioteca. Agora nós vamos colocar ela para funcionar. Nós vamos entrar dentro dessa biblioteca e executar os comandos necessários para fazer essa comunicação. Tudo bem? O comando que nós daremos agora vai ser um caminho de caminhar por diretório. Eu vou falar por extenso porque ele tem uns pequenos peguinhas que, se não for seguido à risca, ele vai dar conflito, né? Nesse caso, nós temos um cp
espaço barra USR barra PKG barra etc barra rc.d barra, opa, usei uma vírgula, rc.d barra sshd espaço barra etc barra rc.d barra e aperta Enter. Não vai aparecer nada, você só entrou no diretório, nas bibliotecas, em toda essa questão da inicialização. O próximo comando, nós vamos dar um printf, nós vamos dar uma aspa. Essa aspa aqui, no formato ABNT2, é a crase que fica do lado do P no teclado, ok? Então, espaço sshd igual is, tudo maiúsculo, contra barra n, tudo normal, e crase novamente, espaço, duas setinhas, espaço, barra, etc, barra, rc.conf. E agora nós vamos dar o próximo. Printf, crase, nós vamos dar agora o permite root login. Yes, a gente está basicamente colocando as nossas permissões dentro do sistema que a gente está criando por fora, né? Então, setinha, setinha, espaço, barra. Lembrando que os espaços são extremamente importantes, viu? Sem esses espaços, o programa vai executar de uma forma errônea e não vai funcionar da forma que a gente quer. Então, vamos colocar usr barra pkg barra etc barra ssh barra sshd underline config. Pronto, não tem que aparecer nada, tudo bem? Agora nós vamos colocar uma senha no nosso usuário, né? Porque como a gente vai acessar por uma outra máquina, seria legal a gente ter uma senha para ter toda aquela questão da segurança, né? Existem comandos de criação de usuário e afins, mas nós não iremos entrar em detalhes, né, nessa questão. Então, nós vamos dar um passwd root, que agora nós vamos basicamente falar que nós vamos colocar uma senha para o usuário root. E ele vai falar que eles vão mudar localmente a senha para o usuário root. A nova senha. Como para fins de teste, vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não estranhe que os números não estão aparecendo. No Minix, de fato, não vai aparecer, mas os números estão lá, tudo bem? Depois de digitar, Enter. Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Enter. A senha está mudada, tudo bem? Com isso, já estamos com praticamente nossa máquina completa. Agora o que nós vamos fazer é inicializar, nós vamos dizer para esse servidor que ele vai funcionar como de fato um servidor, né? Nós vamos abrir a porta dele. Então nós vamos dar barra etc barra rc.d barra sshd e start, que nós estamos inicializando a máquina, falando que ela vai atuar como, né, essa questão. Gerou todas essas imagens Minix, nosso servidor está praticamente montado. Tudo bem? Aqui com o botão direito, agora a gente vai para, de fato, criar a porta para o pult poder acessar o nosso servidor. Então nós vamos aqui em cima em máquina, configurações e aqui embaixo na de rede. Na parte de rede, na função Expert, nós vamos ter o redirecionamento de portas. Aqui ele vai abrir nessa telinha e bem aqui no cantinho você tem um botão de adicionar um novo redirecionamento de portas. No nosso caso, a porta do hospedeiro
vai ser 2222. E arrastando aqui para o lado, a porta do convidado vai ser 22. Apertando OK e OK, a nossa máquina agora já está praticamente pronta para poder ser acessada pelo PUT. Vamos abrir aqui o PUT para vocês verem. O PUT ele vai abrir nessa telinha, onde aqui no hostname, como você está trabalhando dentro da sua máquina, o hostname vai ser localhost. E a porta, nós colocamos que a porta lá do nosso servidor é 2222. Só isso, não precisa mexer em mais nada. E apertar em abrir. Ele vai abrir aqui um comando e vai perguntar se eu aceito fazer o acesso por essa porta. E você coloca aqui que aceita. Ele vai pedir o login e nós vamos utilizar o mesmo lá. Root e a senha é aquela que a gente acabou de colocar. Pronto. Com isso, nós estamos dentro do PUT e acessando tudo aqui dentro do nosso servidor. Nós conseguimos listar tudo aqui, nós conseguimos ver qual é o caminho, quem é o usuário que está usando, né, de quem que é, todos esses conceitos. E nós temos também aqui o comando clear. Né? Tudo isso daqui, nosso servidor ele está rodando, nosso servidor ele está aqui ó, em execução, mas nós estamos acessando por aqui, como se fosse uma virtualização daquela máquina, certo? E como prometido, vamos fazer uns pequenos comandos só para vocês entenderem que funciona. Muitos que estão utilizando Minix conhecem algumas nomenclaturas e vão entender de uma forma um pouco mais limpa, né, o que nós estamos fazendo. Para isso, então, o exemplo que nós vamos fazer é criar um diretório, criar um arquivo, mover o arquivo para dentro do diretório e mudar dentro desse arquivo, e dentro do diretório mudar o nome do arquivo para um outro nome. Tudo bem? Então, o comando para criar um novo documento, um novo diretório vai ser mkdir e o nome. Vamos colocar aqui para tutorial. O nome do nosso diretório vai ser tutorial. Se você der o comando ls, ele vai te mostrar o que já tem aqui no nosso sistema. E bem aqui apareceu o tutorial. Agora nós vamos criar o arquivo que eu falei, que no caso é o comando touch e o nome do arquivo, que vai ser arquivo 1. Se vocês derem um ls novamente, agora nós temos aqui o diretório e o arquivo 1. Como que nós fazemos agora para colocar esse arquivo dentro do nosso diretório? Vocês podem mover ele lá para dentro, mas se você mover lá para dentro, esse arquivo aqui ele vai sumir do seu diretório principal. Ou você pode copiar o arquivo 1 para dentro do diretório. Então, nesse caso, você vai ter o arquivo do lado de fora e o arquivo dentro do diretório. Vamos fazer desse formato. O comando para copiar é cp arquivo 1 e para onde você quer que ele vá, tutorial. Agora, se você der o ls, o arquivo 1 e o tutorial ainda estão aqui. Mas se a gente for dentro do diretório, cd tutorial aqui dentro, e der um ls aqui dentro, agora nós só temos o arquivo 1, porque nesse comando cd nós entramos dentro do diretório e aqui nós colocamos o arquivo 1. Como que a gente faz agora para mudar o nome desse arquivo? Pô, queria colocar o meu nome, queria colocar o nome do arquivo de fato que eu estou trabalhando, né? Ou coloquei o nome errado, como é que eu faço para editar? Você pode usar o comando move. Lembra que eu falei que quando você pega o arquivo e jogaria ele para dentro, ele some com o nome do outro e altera? Se você está nesse processo de criação ainda, você pode usar o move. Que o move você vai pegar o arquivo 1 e caso você mova ele para um arquivo que não existe, vamos colocar aqui, por exemplo, arquivo 22, eu vou renomear o meu arquivo 1 para o arquivo 22. Se eu der um ls aqui agora, então agora dentro do meu tutorial eu vou ter o arquivo 22. Dando o comando cd sem nada, eu volto lá para o meu diretório principal. Então só aqui, ó, recapitulando, nós criamos o diretório, criamos um arquivo, movemos ele dentro para o diretório e lá dentro nós renomeamos ele para arquivo 22.
com isso, todo o sistema operacional está praticamente instalado. Se você chegou até aqui, você conseguiu instalar o sistema operacional, conseguiu fazer o versionamento de portas para poder acessar o seu servidor por uma interface de prompt fora do seu servidor. Lembrando, aqui dentro do VirtualBox, todos esses comandos também funcionariam. Mas esse aqui é só para você ver que você consegue acessar tudo que você está fazendo dentro do seu servidor por um comando de terceiros. No geral, é isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado pela paciência. Com agradecimentos. Isso é tudo. Muito obrigado.